Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje falaremos sobre um tema polêmico. Jaci, diabetes tipo 2 tem cura? Essa é uma pergunta interessante. Parece mentira e parece uma daquelas falsas promessas de milagres da internet, mas uma coisa eu quero deixar bem claro, a gente não usa o termo cura para diabetes tipo 2 quando a doença entra em remissão. A gente prefere usar o termo remissão. Cura é um termo que usamos para doenças agudas, onde a gente tem um estado alterado e a gente sai para um estado original, o estado normal. Para diabetes tipo 2, a gente usa o termo remissão, que significa que a pessoa ela voltou para os estados originais de glicemia, glicemias com níveis menores do que aqueles considerados para diabetes, mas a gente coloca a remissão porque a gente não pode dar a falsa sensação de que a pessoa pode ficar sem acompanhamento. É uma doença que mesmo em remissão, ela pode ter tido o efeito legado, que a gente chama, que é o efeito de memória metabólica. Então, aquele tempo todo que a pessoa ficou em hiperglicemia, isso já pode levar a danos de órgãos. Então, a gente precisa, mesmo com a pessoa em remissão, continuar avaliando a questão cardiovascular, a questão da retina, o monitoramento de possíveis lesões renais. Então o acompanhamento ele é muito importante. Por isso que a gente usa o termo remissão. Esse termo remissão começou a ser validado de uma maneira mais oficial, principalmente depois de 2021, onde a gente teve a publicação de um documento pela Associação Americana de Diabetes, a ADA, colocando que a remissão seria uma possibilidade real para tratamento, digamos assim, do diabetes tipo 2. Então, a remissão significa que a pessoa está pelo menos 3 meses sem usar nenhum tipo de medicamento para tratamento do diabetes e os níveis de glicemia, eles estão normais, em níveis considerados de não diabetes. E a hemoglobina glicada, que é aquela média dos últimos 3 meses, menor do que 6,5. Então, a gente precisa ter pelo menos 3 meses sem uso de nenhum medicamento para a gente considerar esse termo. Mas os hábitos de vida são extremamente importantes para a gente conseguir manter essa remissão. Aí que tá. Como que a gente consegue e pode atingir essa remissão? Primeiro ponto que é fundamental. Quando a gente recebe uma pessoa que tem um diagnóstico de diabetes tipo 2, principalmente nos primeiros anos de diagnóstico, a gente precisa até avisá-la que isso é possível, porque a gente não pode fazer algo que a gente não tem conhecimento. Então, se a pessoa não sabe da possibilidade disso acontecer, ela não vai nem tentar. Então, existem 3 formas onde a gente pode conseguir esse controle, essa remissão do diabetes tipo 2. E o foco todo tem que ser aqui na reversão da resistência insulínica. Então, a gente sabe que através de hábitos de vida, porque a gente sabe que mais de 90% dos diabetes, dos casos de diabetes tipo 2 estão associados a maus hábitos de vida, junto, claro, com a predisposição genética. Então, junto com o aumento da ingestão calórica, junto com a questão ambiental, a questão genética, isso pode levar um acúmulo de gordura no fígado. E junto com a resistência insulínica, isso leva um aumento do triglicerídeo pelo fígado e essa gordura do fígado pode extravasar para o pâncreas, diminuindo a secreção de insulina. Isso leva a um ciclo vicioso. Inclusive, essa hipótese foi colocada pelo Dr. Roy Taylor, que é um diabetólogo inglês, e ele colocou como sendo a hipótese do ciclo duplo. Então a gente precisa atacar essa resistência insulínica. E como é que a gente faz isso? Através da mudança do peso corporal, então a perda de peso. Isso é o foco do tratamento para que a remissão aconteça. Então, os estudos mais importantes nessa área mostraram que perdas acima de 15 quilos de peso corporal podem levar à remissão do diabetes tipo 2. Quando a doença tem uma duração maior, então mais de 6, 7 anos, essa perda de peso ela tem que ser maior para que exista essa possibilidade de remissão na grande maioria das vezes. Perdas de mais de 20, 25% do peso corporal. Como que a gente consegue isso? Então, existe como a gente perder gordura corporal e levar à remissão do diabetes tipo 2 através de mudança de estilo de vida. Inclusive, tem um estudo bastante importante publicado em 2018, que é o estudo DIRECT, que mostrou isso de uma maneira muito expressiva. Então, foram mais de 300 pacientes incluídos nesse estudo. Foi um estudo de clínica campo geral em população da Escócia e da Inglaterra, onde se mostrou que essa população submetida a dietas hipocalóricas, mas assim, foi um estudo controlado, um estudo clínico,
conseguiram atingir a remissão em 46% dos casos depois de 1 ano de acompanhamento. Isso é muita coisa, né? Então, através de incentivo de mudanças de hábitos de vida, com a dieta mais restritiva e hipocalórica e também com incentivo à prática de exercício físico, se mostrou a possibilidade de remissão. E interessante, Rafael, que nos pacientes que perderam mais do que 15 quilos de peso, essa remissão do diabetes tipo 2 chegou a 86% dos casos. E existem outras 2 formas dessa remissão acontecer. A outra é através de medicamentos anti-obesidade. Hoje a gente tem medicamentos que são muito efetivos para o controle da doença, para a diminuição da gordura corporal. Então isso pode acontecer também com essas medicações e também através da cirurgia bariátrica. Inclusive, os primeiros indícios que mostraram que o diabetes poderia ser passivo de remissão são de dados de cirurgia bariátrica da década de 80. Então, o foco é na perda de gordura corporal para um peso que seja mais adequado para aquela pessoa, né? Não para um ideal, mas que seja adequado para aquela pessoa para que isso possa acontecer. E é claro, com a remissão de diabetes, existe melhor qualidade de vida, menos custo e menos risco de complicação no longo prazo. Você trouxe muita informação importante e associou principalmente o diabetes tipo 2 à obesidade. Eu percebi aqui muita questão do controle do peso como fator fundamental para ter um controle bom do diabetes tipo 2. Mas todo diabetes tipo 2 é relacionado ao peso? Como é que funciona isso aí? Quais os outros tipos de diabetes? Como é que funciona? Explica um pouquinho melhor para nós. Então, a gente precisa saber que o diabetes, ele não é uma única doença. Diabetes é um grupo de distúrbios metabólicos que tem em comum a hiperglicemia. O tipo 2 é o mais prevalente. Algumas estatísticas colocam ali como mais de 80%, 85%, 90% dos casos em alguns grupos. Mas a gente não pode se esquecer que nem tudo é diabetes tipo 2. Quais os outros tipos de diabetes que a gente tem? Tipo 1, tipo 2? Os mais 3? comuns. Então, os tipos mais comuns é o tipo 2, depois o tipo 1, que na maioria das vezes está associado à autoimunidade. Então, a gente tem aqueles casos que você já deve ter ouvido falar. Diabetes tipo 1 é aquele diabetes que eu tenho que usar insulina sempre. Geralmente. Então, assim, o paciente com diabetes tipo 1 acontece principalmente na infância, então na criança, na adolescência, e geralmente cessa a produção de insulina assim que tem o diagnóstico. Mas a gente também tem o diabetes tipo 1 do adulto, que é o tipo LADA. Inclusive, algumas estatísticas nos mostram que 10, 15% dos pacientes com diabetes tipo 2, eles estão classificados de uma maneira errada. Na realidade, eles são diabetes tipo 1. E, na verdade, fica aquele diabetes assim, é difícil controlar, ninguém dá jeito, meu diabetes ninguém controla mesmo. Quando a gente vai investigar melhor, essa pessoa não tem diabetes tipo 2. Ela tem o tipo 1 do adulto, que é o LADA, que a gente chama. Qual que é a diferença? O diabetes tipo 1, ele pode acontecer não só na infância, não só na criança, no adolescente, a gente tem casos inclusive em adultos e até em pacientes mais idosos. Então é aquele tipo de diabetes que realmente cessa a produção de insulina, o pâncreas ele entra em falência e a pessoa precisa usar a insulina desde o começo do diagnóstico para sempre. O tipo 1 do adulto, né, o LADA que a gente chama, essa destruição das células beta, ela acontece de uma maneira mais lenta. Então, alguns estudos, né, algumas referências nos colocam ali que às vezes esse paciente pode ficar 6 meses até 1 ano sem precisar de insulina, às vezes só com medicação via oral. Então, essa é a diferença. Então, muitos casos que são classificados como tipo 2, na prática, quando a gente vai investigar e está lá com medicação via oral, na realidade essa pessoa já tem uma disfunção importante de células beta e muitas vezes ela precisa de insulina e ela não está insulinizada. Como é que a gente faz essa diferença? Você tá perguntando, né? Então a gente tem várias formas de fazer essa diferenciação. Então tem algumas pistas clínicas, né? Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm um índice de massa corporal um pouco mais baixo, que são mais magras, que precisam de uma necessidade de insulina um pouco depois do diagnóstico no diabetes tipo 2, geralmente leva anos até a pessoa precisar de insulina. Quero te interromper um pouquinho aqui porque está ficando um pouquinho confuso. Pacientes magros também podem ter diabetes? Então é isso que você está me falando? Exatamente isso. Então, espere um pouco mais. Esse aqui é um tema para o nosso próximo vídeo. Acompanhe o nosso conteúdo e siga o nosso canal.